Meu irmão, minha irmã, grava bem isso no mais profundo da sua alma, no mais profundo do seu coração, de forma indelével. A paz que o seu coração, que a sua alma, que o meu coração e que a minha alma tanto precisa e tanto procuram, está na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E mais do que isso, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele nos faz um convite para irmos a Ele, receber e experimentar essa paz. De uma certa forma, Ele falou isso bem claro. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que nada possa roubar da sua mente este convite e essas palavras de Jesus dizendo: venham a mim, venham a mim, venham a mim para receber paz. Glorioso e perfeito é o Senhor. É algo muito importante, principalmente para nós que confessamos ser cristãos, que nos reunimos num lugar como esse, que é um lugar de culto, de adoração, que nos propomos a seguir a Jesus. É muito importante que em nosso dia a dia, que em nossa prática diária de vida, a experiência, a vivência da paz de Deus, do shalom de Deus, da presença de Deus, sejam constantes. Algumas pessoas podem até chegar num momento especial de Páscoa ou de Natal e falar de Deus e falar de paz. Isso é uma coisa natural, principalmente no mundo ocidental, onde nós chegamos no mês de dezembro e se comemora o Natal. Nós precisamos ter uma clareza de que Jesus é muito maior do que o dia 25 de dezembro. Na realidade, é muito maior do que esta comemoração de Natal. Até porque, se você for estudar a história bíblica, se você for estudar, você vai perceber que dificilmente Jesus nasceu em dezembro. Mais provavelmente ele nasceu em abril. Mas essa data foi convencionada lá atrás, bem na época de transição do Império, onde se precisava acalmar os ânimos e o conflito, quando um governador teria se convertido. Ele queria aproveitar as datas e as festas da época, e então ele aproveitou para comemorar o dia de Natal. Não, eu acho que você não deve se preocupar no sentido de ir para o outro extremo, como algumas pessoas chegam a dizer que até é pecado comemorar o Natal. Não precisamos ir para esse extremo.
mas precisamos ter a consciência e a liberdade de saber que seguir a Jesus é muito maior que 25 de dezembro, é muito maior que o Natal. Um exemplo mais perto de nós é a Páscoa. Porque veja só, nós como cristãos, pelo menos nós da nossa igreja, no mínimo, comemoramos 12 vezes a Páscoa. Porque todas as vezes que celebramos a Santa Ceia, estamos comemorando a Páscoa. Então, para nós, você percebe como falar da morte de Jesus é muito maior do que a Páscoa, que é um dia só. Querido, o que eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, é que esta paz, a qual se fala muito nessa época, não está presa nessa época, porque esta paz só Jesus pode dar. E Jesus, Ele está comigo e com você todos os dias da semana, 24 horas por dia, 12 meses do ano. Você não precisa esperar chegar no Natal para experimentar a paz que vem de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E esse convite maravilhoso, né? Não é que, como você precisasse fazer violência, que você precisasse fazer um grande esforço para arrancar essa paz das mãos de Jesus, porque Ele não quer dar, Ele quer ficar só com Ele, e você tem que ir lá e brigar, dá aqui essa paz para mim. Não, irmão, é Ele que está me convidando e te convidando. É Ele que está dizendo: eu tenho a paz, eu sou a paz, e eu quero dar essa paz para você. Eu quero dar a minha paz para você. Maravilhoso, aleluia. Deus amado. Glórias a Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu vos deixo a paz. Graças a Deus. A minha paz eu vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Jesus, maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui no Jardim Guatemi, temos um convite de Jesus dizendo: eu quero colocar a minha paz no teu coração. Eu quero colocar a minha paz no teu coração. Eu vim a este mundo para que você experimente, para que você tenha paz. Mas como será que Jesus faz para colocar essa paz no nosso coração? Como será que Jesus faz para colocar essa paz na nossa alma? Porque são tantas dificuldades, são tantas as tribulações, são tantas as lutas que nós atravessamos, que nós temos que enfrentar. Ora é com algum parente, marido, filho, cachorro, papagaio. Ora é com dinheiro, é dívida, é prestação, é salário, é gasolina, é aluguel. Ora, somos nós mesmos que parece que dá uma pane, a gente não consegue se entender. Fala, eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou desse jeito tão estranho? Mas se eu acordei de ovo virado. Como que Jesus faz para nos dar essa paz? Será que Ele, então, para nos dar esta paz, vai colocar tudo o que está fora do lugar, no lugar? Será que para dar esta paz,
Tudo aquilo que está quebrado, Jesus vai consertar. Será que para nos dar esta paz, tudo aquilo que está te faltando agora, Ele vai te dar? Será que Ele então, com o seu poder, porque Ele realmente é muito poderoso, Ele é o Rei da Glória. Mas será então que Ele vai usar este poder e vai colocar todas as coisas no lugar para que você então experimente a paz? Poderoso Deus, poderoso é o teu nome, Jesus. Ele diz aqui: no mundo tereis aflições. E eu gostaria de ler um outro texto que está lá em 1 Samuel, Deus maravilhoso. capítulo 30, para você entender o convite que Jesus nos faz e o poder que Ele tem para nos dar paz. 1 Samuel 30 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aleluia. Deus, glória a Deus. A situação é realmente trágica. Davi estava num acampamento e eles foram para uma guerra. E ele levou todos os soldados. Um acampamento era um lugar retirado, meio escondido, estava seguro. Mas os inimigos encontraram o acampamento de Davi e não tinha nenhum soldado lá. Então o que eles fizeram? Destruíram tudo, colocaram fogo em tudo e levaram todos prisioneiros. Então quando Davi volta e avista o acampamento, ele já vê a destruição de longe. Já vê fumaça, já vê coisa quebrada. Mas o pior, não se ouve mais nada. Está silencioso. Por quê? Porque não tem ninguém. Então os homens que seguiam Davi até então começaram a ficar apavorados, amargurados. E eles começaram a olhar para Davi. Você, quem nos levou daqui para essa guerra? E olha só o que aconteceu. Agora está tudo destruído. E eles começaram a pegar em pedras para atacar Davi. Esta é a cena. Totalmente destruído. E agora as pessoas que estavam com ele também já estavam contra ele. Mas
diz esse texto que nesta situação, no meio dessa confusão, Davi começou a ficar angustiado. Porque realmente ele, como líder, como capitão, como pastor, como a pessoa que estava à frente daquele negócio, aparentemente era o responsável por ter causado toda aquela confusão. Então ele realmente começou a se angustiar. Falou, não, realmente eu acho que eu sou culpado de tudo isso. Mas quando ele estava entrando em desespero, ele começou a pensar em Deus. E que ele tinha sido chamado por Deus. E que numa certa feita, o profeta tinha entrado na casa do seu pai, olhado para todos os seus irmãos e tinha dito, eu tenho escolhido Davi, porque o Senhor não olha para a aparência, olha para a situação. Ele começa então a lembrar do chamado de Deus na vida dele. E ele começa a pensar, Deus não me chamou para chegar nesse lugar, para ver a minha família destruída, para entrar num caminho de morte. Deus me chamou para entrar num caminho de vida. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então ele começa a trazer ao coração dele aquilo que verdadeiramente podia lhe dar esperança. As misericórdias do Senhor são as verdadeiras causas de não sermos consumidos. Essa é a experiência de Davi, de receber a paz, de receber o fortalecimento do Senhor. Diz o texto que ele então se volta. Davi, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Nós ainda estamos no mundo. Se você ler esse texto, ele diz, no mundo tereis aflições. Enquanto eu e você estivermos nesta terra, enquanto eu e você estivermos neste mundo, as aflições vão fazer parte da minha e da sua história. As decepções vão fazer parte da minha e da sua vida. O choro, a dor, a lágrima faz parte da história de quem está no mundo. Tu és perfeito, Jesus. Tu és santo, Jesus. Deus amado. Você está no mundo. Diga para a pessoa que está aí próximo a você, você está no mundo. Você está no mundo. Agora diga para ela, mas nesse mundo Jesus quer te dar paz. Mas nesse mundo Jesus quer te dar paz. Glória. Deus amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. A estratégia, a ação de Deus para trazer paz ao mundo, na sua sabedoria e no seu poder, não é colocar todas as coisas no lugar. Porque todas as coisas no lugar, como cantamos aqui nesta noite, vai acontecer quando a trombeta soar e o seu nome for chamado. Todas as coisas vão ficar no lugar quando o reino de Deus for estabelecido de forma cabal e absoluta. Quando no raiar das nuvens o Senhor voltar para buscar a sua igreja.
que nós temos que sempre cantar: Maranata, vem Senhor Jesus. Venha seu reino, venha a sua vontade. Agora, enquanto estamos aqui no mundo, como cantamos, reina em mim. Mas venha também o teu reino, como um reino que vem dominar esse estado de coisas. Nós precisamos ansiar pelo dia glorioso, onde esta situação vai ser tomada pelo reino. Deus maravilhoso, tu és santo, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Por isso que Jesus fala: tende bom ânimo. Glorioso é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Graças a Deus. Tenha bom ânimo. Deus maravilhoso, tu és bendito, Jesus. Graças a Deus. Nós somos desafiados a, no meio desse caos, no meio dessa confusão, fazer como Davi. Deus. Se fortalecermos Deus amado, aleluia, a força do seu poder. Tomar toda a armadura de Deus para ficar firme no dia mau. Tende bom ânimo, irmão. Tende bom ânimo. Irmã, Jesus está falando: olha, eu fiz um convite para você, para em mim você ter paz. Eu sou a fonte da paz. Eu sou a fonte da vida. Enquanto você andar comigo, enquanto você estiver perto de mim, você vai desfrutar a paz. Pode ser que você esteja lá na cova dos leões, pode ser que você esteja no meio da tempestade, mas se você estiver perto de mim, você vai experimentar paz. Você vai experimentar minha presença. Eu fiz esse convite para você. Só que o mundo, as circunstâncias, as situações, elas querem fazer como fez aquele vento quando bateu em Pedro. Pedro olhou para Jesus andando por cima das águas e falou: se é tu, manda eu ir ter contigo. E o Senhor Jesus falou: vem então, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as ondas. Na verdade, ele começou a andar sobre a palavra, né? Mas de repente ele viu e percebeu o vento. E o vento tirou dele o foco de Jesus. Ele olhou para o vento e afundou. As circunstâncias da vida fazem essa força. Você está ali com seus olhos fixos em Jesus, recebendo dele a graça, recebendo dele a força. Você está lá marchando sobre as águas. Vem uma coisa, vem outra, e você passa, e você vai na força do Senhor caminhando. De repente, um vento diferente, você olha. Ah, meu irmão, foi aquela fração de segundo suficiente para você afundar. Por quê? Porque quando eu e você tiramos os olhos de Jesus, o autor e o consumador da fé, não temos mais onde está firme a nossa fé. Aí você vai buscar em você, vai buscar no outro, mas aí não adianta, irmão. Você não vai achar mais. Você vai querer consertar uma coisa, consertar outra. Você vai começar a achar, porque é o seu marido que agora está falando demais, porque é o seu filho que resolveu sair, porque foi o emprego, porque foi a dívida. Irmão, a tua paz não está nessas coisas. A tua paz está em olhar para Jesus e estar na presença dele.
você vai sempre andar sobre as águas. Glória a Deus. Você vai andar sobre as circunstâncias, sobre as situações. E você vai cantar o hino da vitória. Glória a Jesus. Jesus maravilhoso. Jesus bendito. Tu és Glórias a Deus. Graças Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Ti. Meu irmão, minha irmã, a paz de Deus excede todo o entendimento. Oh, glória a Deus. Por isso que Isaías diz: tu conservarás em paz aquele que está firme em ti, cuja mente está no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 26. Deus amado, Glorioso é aleluia. o Teu nome, Jesus. Às vezes nós teimamos. Existem coisas que são diferentes. Jesus maravilhoso. Tu és Senhor. A paz advém da nossa comunhão com Deus, Tu és. da tua comunhão com Jesus, e não das circunstâncias, e não das situações. Agora, nós precisamos entender que Jesus é singular. Jesus maravilhoso. Meu Quando Jesus fala, eu venci o mundo, Ele está dizendo, olha, Jesus, Tu és tremendo. eu estou fazendo o convite para vocês experimentarem a paz. Glória a Deus. Eu estou dizendo que no mundo vai ter aflições. Eu estou dizendo que vocês podem ter bom ânimo. Poderoso é o Teu nome, Jesus. Mas vocês precisam entender quem eu sou. Glória a Deus. Por isso que eu disse no início, o mundo pode até nesse momento de festividade, de Natal, de falar de Jesus, de falar de paz. Mas quem conhece a Jesus experimenta a paz em todas as circunstâncias, em todas as situações. Deus amado, aleluia. Este Evangelho de João, Glória a Deus. lá no final, o autor diz: estas coisas foram escritas para que vocês creiam, e crendo, tenham vida eterna. No começo, no capítulo de número 1, eu quero ler 2 versículos desse Evangelho de João. 2 versículos não, 2 porções, né? Não são versículos. O começo dele. Olha só. O eterno Deus entrou na história humana para que o homem entrasse na história de Deus. O Deus eterno, na pessoa de Jesus, entrou na história humana para que nós, como homens, entrássemos na história de Deus. Jesus maravilhoso. Quando ele inicia o Evangelho de João, ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe foi feito.
Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Grave isso. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Às vezes, nós não entendemos o método de Deus agir no mundo, agir na terra. Ciente de que o mundo está envolto em pecados e que o homem galga cada vez níveis piores de violência, de corrupção e de desamor. O método de Deus foi entrar nessa história através de Jesus. E Ele fez isso de uma maneira muito singular. Ele não veio a esta terra como um rei na frente de um exército, colocando todos aqueles que estavam contrários a Ele para se ajoelhar. Que é dessa maneira que, por exemplo, uma nação invade a outra, reúne lá o seu exército, o seu arsenal, seja na história antiga ou recente, pega o seu exército, o seu arsenal, leva o que tem de melhor e tenta subjugar o povo inimigo. Mas este não é o método do reino de Deus. Então, Deus, para conquistar este mundo que jaz no maligno, na sua grandeza, na sua sabedoria e no seu amor, envia o seu Filho unigênito como uma criança indefesa. Meu irmão, minha irmã, se pode existir algum método mais louco, mais absurdo e mais contraditório que esse, eu não sei. Mas eu não consigo imaginar como este método poderia dar certo se não fosse o próprio Deus que tivesse pensado. Enviar uma criança indefesa a este mundo para nascer numa cidade pobre, no meio de uma família pobre. Este é o método de Deus para conquistar esse mundo, para salvar esse mundo, para abençoar esse mundo e para trazer paz ao meu e ao seu coração. Irmão, irmã, é um absurdo, é uma loucura. Mas como diz Paulo aos Romanos, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao teu nome. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E Deus então envia seu Filho a este mundo como uma criança indefesa. E esta criança então se desenvolve como outra qualquer. E na idade adulta começa a assumir a sua missão e o seu ministério. E começa a ensinar, a pregar, a curar e a fazer maravilhas. Mas continua fazendo isso no meio de um mundo que é um caos. No meio de um mundo que continua com corrupção, com violência, com desamor. Você percebe que a intervenção de Deus nesse mundo não colocou as coisas no lugar. Jesus veio a esse mundo. As coisas estavam desarrumadas antes dele vir.
Ele veio, as coisas continuam desarrumadas. Na verdade, um dos primeiros efeitos do anúncio do nascimento de Jesus, de forma coletiva, de forma social, depois da família de Jesus, depois dos sábios do Oriente e poucas pessoas irem ali adorá-lo, o que aconteceu foi que Herodes, sabendo da notícia, mandou matar uma série de crianças. Um dos efeitos do nascimento de Jesus, não por causa disso, mas por causa do coração do homem. Você está percebendo? O mundo estava um caos antes de Jesus vir, e ele continua um caos depois que Jesus veio. O método que Deus intervém no mundo não é colocando as coisas no lugar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Jesus, tu és lindo e maravilhoso. Jesus Glória a Jesus. veio a esse mundo, Glória nasceu, a Jesus. ou como esse momento, né? Jesus, glorioso. O Natal. O que é o Natal? É a intervenção de Deus no mundo, colocando todas as coisas no lugar? Não. Espírito de Deus que vai às profundezas do Pai, Espírito Santo de Deus. O Natal Oh, Santo Espírito. é o envio de Jesus a esse mundo para resgatar aqueles que crerem nele e transformar estas pessoas em instrumentos do reino, em propagadores dessa paz, dessa graça, dessa sabedoria, desse amor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Irmão, Jesus disse: eu venci o mundo. O mundo não pôde tirar a minha comunhão com o Pai. O mundo não pôde tirar a minha paz. O mundo não conseguiu desviar o meu foco daquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a aflições, eu cumpri o meu chamado. Eu cumpri a minha missão. Irmão, você sabe o que é um crente próspero? Você sabe o que é um crente vitorioso? Não é alguém que tem carro, alguém que tem casa e vive viajando de um lado para o outro, não, irmão. Um crente vitorioso é alguém que está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer e desfrutando a sua paz, Glória, glória, glória a Deus. desfrutando da sua presença. Aleluia, Deus. Deus amado. Irmãos e irmãs, nós vivemos dias difíceis, dias de aflições, e às vezes o vento que tenta nos desviar de olhar para Jesus está vindo das próprias fileiras da igreja. Meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que tire os seus olhos da cruz é um vento contrário. Glória a Deus, da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. É um vento contrário.
dele, mesmo ele sendo um vaso de barro, ele fez milagres. Na fraqueza dele, mesmo ele sendo dependente do Pai, ele mudou a história de vidas. Na fraqueza dele, mesmo indo até a cruz, ele cumpriu um propósito de Deus para você. Ah, meu irmão, minha irmã, Jesus tem um convite muito especial para mim e para você. O convite dele é: eu quero te dar a minha paz. Eu quero te dar a minha paz. Ela está comigo e eu quero dar ela para você. Eu quero colocar ela na sua vida. Eu quero colocar ela no seu coração. Eu vou fazer isso, ainda que você enfrente lutas, ainda que você enfrente tribulações, ainda que haja aflições na minha vida, o meu propósito não muda. Eu vou te dar a paz. O que eu quero que você faça, tenha bom ânimo e olhe para mim. Tenha bom ânimo e busque em mim. Tenha bom ânimo e fique na minha presença. Tenha bom ânimo e não se desvie quando as muitas águas se levantarem, quando a fornalha se acender 7 vezes mais. Continua olhando para mim, continua olhando para a minha palavra. Eu venci o mundo. Continua olhando para mim, continua olhando para mim. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu vou te levar à vitória. Aleluia! Glória! Uma outra coisa que esses dias de Natal faz é a gente ficar só pensando numa criança indefesa. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Não é porque eu estou falando aqui de lutas, não é porque eu estou falando de aflições, não é porque eu estou falando de decepções, que este Deus não faz milagres. Porque se Ele quiser parar o mar para você atravessar, Ele vai parar, irmão. Se Ele precisar fechar a boca do leão, Ele fecha também. Se Ele precisar abrir uma porta que está fechada, Ele abre. E a porta que Ele abre, Ele fecha.
o Evangelho de João, Glória a Deus, glória a Deus. através dos diversos sinais, Glória a maravilhas e Deus. prodígios Graças que a Jesus fez, Deus. vem nos mostrar que verdadeiramente Cristo, meu Ele é Deus. o Filho de Tu Deus és, Senhor. que veio a este mundo Tu Aleluia. és, Senhor. para nos dar vida Glória a e Deus, vida. glória a Deus, glória a Jesus. O método dele Graças te damos, Jesus. é o método dele. Glórias, glórias e honras a ti, Jesus. Toda glória, Jesus, todo louvor é a ti, Jesus. Por isso que ele diz: Glória a Deus. eu vos deixo a minha Glória a paz, Deus. a minha Glória. paz eu vos dou. Graças a O Deus. método dele para Deus, nos Senhor. dar paz Tu és é um lindo, método Jesus. especial. Tu és lindo e maravilhoso. Por isso que Paulo, entendendo isso, vai dizer: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos 5. Irmão, irmã, preste atenção uma coisa. As circunstâncias sempre vão atuar como um vento, tentando desviar o nosso foco de Jesus. Quando nós desviamos o foco de Jesus, nós ficamos com uma sensação de angústia, uma sensação de perda de paz. E aí você corre um perigo. Você corre o perigo de tentar arrumar as coisas. Antes de tentar arrumar as coisas, corre para os braços de Jesus. Glória a Deus. Antes de tentar colocar as coisas no lugar, corre para os braços de Jesus. Deus amado. aleluia. Restabelece a sua paz e a sua comunhão. E desta posição de vitória, você enxergará melhor para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Deus amado. aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu chamo o grupo de louvor. Deus de poder da vitória, Jesus.